A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui estamos uma vez mais para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Aqui estamos para estudarmos o livro do profeta Daniel. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, dependemos de Ti. Toma a direção desse estudo bíblico, trabalha na nossa mente, nossa alma, nosso coração, nos converte dia após dia, Senhor, muda a nossa vida interior, Senhor, que possamos produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Nos revela a Sagrada Escritura como ela é, nos edifica, nos faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Maravilha de Deus, meus irmãos, vamos estudar o livro do profeta Daniel. Como eu já adiantei, aqui estamos, nesse trimestre eu estarei ministrando a lição dos adultos aqui na Assembleia de Deus. São lições que são utilizadas na Assembleia de Deus, mas também em outras igrejas. Como eu já mostrei aqui no outro vídeo, tá aqui, essa aqui é a lição dos adultos. Durante 3 meses estaremos estudando submissa a esse tema, o Deus que governa o mundo e cuida das famílias. Estaremos estudando sobre o livro de Ruth e também sobre o livro da rainha Esther. E a partir desse trimestre, nós estaremos também gravando as aulas, estudando o livro do profeta Daniel. Durante 3 meses estaremos ministrando essas lições destinadas aos jovens, mas também aos adultos e ao povo de Deus de um modo geral. Nós já gravamos uma pré-introdução sobre a lição de hoje, que nós vamos estudar aqui. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, você pode estar vendo esse vídeo que já está disponível aí, um vídeo de só uns 20 minutos. E a lição de hoje que nós vamos estudar tem por tema Daniel, uma jornada de fidelidade. O nosso estudo está baseado no livro do profeta Daniel, capítulos 1, versículos 5 ao 14. Nesse trimestre, você e eu, nós teremos a oportunidade de conhecer o livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, um personagem histórico, um personagem verídico. Quais são as profecias do profeta Daniel? Quem foi o profeta Daniel? Quando que ele profetizou? Para quem que ele profetizou? O que Deus mostrou para ele relacionado às profecias dos últimos tempos? Quais são as lições contidas no livro do profeta Daniel para os nossos dias atuais? E assim por diante. Inclusive, o livro do profeta Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, porque existem muitas visões, profecias ali, nós vamos estar estudando elas durante esse trimestre. Pois bem, visto que eu já li o texto bíblico no outro vídeo, e se você tiver interesse de ler, você pode ler na sua casa. Vou repetir, Daniel capítulo 1, versículo 5 ao 14. Já ministrei sobre a introdução no outro vídeo, mas eu vou ler aqui a introdução para você ter uma base. Introdução. Nesse trimestre teremos o privilégio de nos aprofundar nos estudos do livro de Daniel, considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Em virtude das revelações e visões escatológicas que o Senhor deu ao profeta, Daniel é um livro histórico e profético. Ele abrange o período no qual os israelitas estiveram exilados na Babilônia, destacando as experiências marcantes e desafiadoras de Daniel e seus amigos em terra estrangeira. Ao percorrermos os seus 12 capítulos, seremos conduzidos a uma compreensão mais profunda da relevância e urgência da mensagem de Daniel para os nossos dias. Daniel é um exemplo inspirador para os cristãos em geral e os jovens em particular. Seu testemunho de vida nos encoraja a enfrentar as adversidades e a cultura secularizada, pluralista e neopagã que predomina na sociedade ocidental atual, ou seja, contemporânea. É um modelo de líder levantado por Deus numa cultura hostil.
Na primeira lição, teremos uma visão panorâmica do livro e do seu contexto e o início da vida dos jovens hebreus no cativeiro babilônico. Então, meus amados, o livro do profeta Daniel, ele está no Antigo Testamento, ali próximo ao livro de Jeremias, Isaías e também Ezequiel. E nós vamos observar que Deus, ele tem um controle do tempo, e o tempo dele é diferente do nosso. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus tem as suas formas de falar com o homem. Deus tem os seus elementos surpresa. Deus tem os seus profetas. A gente vai observar que no Antigo Testamento, Deus sempre se manifestou. Deus sempre procurou homens e mulheres que estivessem dispostas a serem usadas por ele. E Daniel foi um deles. Já vou entrar já no contexto histórico do livro do profeta Daniel. O livro de Daniel, que é o primeiro ponto. Panorama geral. Os 12 capítulos do livro de Daniel percorrem um longo período histórico que começa com a primeira invasão babilônica ao reino de Judá, ano 605 a.C., até a queda da Babilônia, diante de Ciro, da Pérsia, ano 536 a.C. O livro narra a trajetória de Daniel e de seus amigos, destacando os desafios culturais, políticos, morais e espirituais que eles suportaram em terra estrangeira. Ao longo de todo esse tempo, o profeta viveu e serviu com fidelidade a Deus perante as cortes imperiais, desde a juventude até a sua velhice. Também registra as mensagens proféticas que o Senhor lhe revelou, inclusive interpretações de sonhos, visões, animais, simbólicos e uma visão detalhada dos eventos escatológicos. Por isso o livro é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. Oh, maravilha! Como é bom estudarmos as profecias bíblicas. Daniel. Meus amados, vamos entrar um pouco aqui na história, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico do livro do profeta Daniel. A princípio, é importante saber que Deus usou o profeta Jeremias para chamar a atenção do povo de Israel, ou reino do sul. Jeremias profetizou durante 40 anos. E a profecia de Jeremias, ou a pregação de Jeremias, era tentando trazer o povo para a presença de Deus. Porque Deus havia ordenado que era para o povo trabalhar 6 anos e no 7º ano descansar a terra. Deus havia ordenado que o povo adorasse somente ao Senhor. Mas o povo então estava adorando o sol, a lua, as estrelas. O povo então estava adorando a um Deus chamado Maloque. Eles estavam adorando a Baal e assim por diante. Um dos piores pecados que Israel cometeu nessa época, ou no passado também, foi o pecado da idolatria. Deus então, querendo tratar com Judá, permitiu que a Babilônia, que era o principal império daquela época, invadisse Jerusalém e a destruísse. O tempo não nos permite expor tantos detalhes, porque também eu tenho que fazer uma espécie de panorama bíblico sobre a lição essa lição, porque no decorrer das 12 lições nós estaremos falando mais detalhadamente sobre esses assuntos. E aqui nós observamos que... Cadê aqui? Tá aqui. Daniel. Então, meus amados, a palavra de Deus nos diz que o exército da Babilônia invadiu Jerusalém, levou os judeus em 3 datas diferentes, ou em 3 levas diferentes. Na primeira leva, eles levaram Daniel e seus 3 amigos, que são eles, Ananias, Misael e Azarias. São as pessoas de maior influência. Inclusive, pelo que apuramos, Daniel, ele fazia parte da corte, né? Ele fazia parte ali ele era descendente assim, do rei. Ele estava, de uma certa forma, sendo preparado para ser um príncipe atuante ali em Judá. E agora, com aproximadamente 15 a 17 anos, ele vê Jerusalém sendo destruída.
ele se vê obrigado a andar quilômetros e mais quilômetros de Jerusalém até a Babilônia, sendo prisioneiro, sem saber, sem ter culpa nenhuma do que estava acontecendo ali, mas Deus estava guardando Daniel. E a lição nos mostra, a lição nos mostra que Daniel ele foi para a Babilônia. Irmãos, Babilônia era um país idólatra. Babilônia não conhecia ao Deus verdadeiro. E eu fico imaginando Daniel chegando numa cidade diferente, num país diferente, numa cultura diferente, pessoas com roupas diferentes, pessoas comendo comida diferente, pessoas se prostrando diante de imagem de escultura, diante de bezerro, pessoas prestando cultos totalmente diferentes daquilo que ele aprendeu. Eu fico imaginando o sentimento de tristeza no coração de Daniel, que tinha só aproximadamente 15 a 17 anos. E chegando em Babilônia, Daniel, juntamente com seus 3 amigos, foram diretamente para o palácio, porque a intenção do rei era preparar esses 3 jovens para servir ali no rei, servir ao rei ali em Babilônia. E nós observamos que os seus nomes foram mudados assim que eles chegaram em Jerusalém. Perdão, na Babilônia. Chegando em Babilônia, Daniel, que é um nome judeu, trocaram o seu nome e colocaram nele o nome de Beltesazar. Ananias colocaram o nome de Sadraque. Misael colocaram o nome de Mesaque. E Azarias colocaram o nome de Abednego, que são nomes muitas das vezes relacionados às divindades ali em Babilônia. Então o profeta Daniel, ele serviu com fidelidade ali na Babilônia. O livro do profeta Daniel, meus amados, ele tem 12 capítulos. E esse livro ele é dividido entre fatos históricos e profecias. Do capítulo 1 até o capítulo 6, são fatos históricos, Daniel narrando a sua vida diária ali em Babilônia e ao mesmo tempo sendo usado por Deus para trazer o significado espiritual de alguns sonhos que Nabucodonosor teve naquela ocasião. E também a partir do capítulo 7, eu quero até abrir parênteses para explicar para você que o livro do profeta Daniel, ele não está escrito em ordem cronológica. É bom que se deixe bem claro isso. Eu adiantei aqui, falando aqui do capítulo 1 até o capítulo 6, são fatos históricos, mas eu estou analisando aqui que o livro de Daniel não está escrito em ordem cronológica. Como, por exemplo, Deus falou que o cativeiro iria durar 70 anos, certo? Aí você pensa assim, então 70 anos, então a única parte que vai falar sobre os 70 anos será no capítulo 12, que é o último capítulo de Daniel, finalzinho. Mas não, por incrível que pareça, a parte do livro de Daniel que narra o fim dos 70 anos não está no capítulo 12. Quando você começa a ler o capítulo 5 de Daniel, você já observa ali o fim do Império Babilônico. Quando Belsazar estava liderando ali a Babilônia, aí o exército da Síria, né, o exército Medo-Persa, invadiu Babilônia, e nós vamos estar sabendo um pouco mais sobre isso aí, que eu não posso adiantar agora. Então, mas aí já fique sabendo, quando você estiver estudando o livro do profeta Daniel, entenda, não está escrito em ordem cronológica. Então, a princípio, fatos históricos, depois, profecias que Daniel recebeu da parte de Deus. Nós vamos aprender que profecias são essas. Daniel teve visões sobre carneiro, bode, leopardo, urso, leão. O que essas visões têm a dizer para nós nos dias atuais?
O que Deus estava querendo falar com Daniel através dessas visões? Qual era o significado dessas visões? Calma que no decorrer da lição nós vamos entender. Porque a Bíblia, ela foi escrita em várias linguagens. Na linguagem literal, na linguagem alegórica, na linguagem simbólica, tipo e antitipo e assim por diante. Então, só mergulhando nesses detalhes que a teologia é o estudo da Bíblia Sagrada. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está estudando a Bíblia, querendo ou não, você está fazendo teologia. Por que é teologia? A palavra teologia ela é uma junção de duas palavras. Theo, Deus, no grego. Logia, estudo. Então, quando você está estudando a Bíblia, você está fazendo teologia, você está estudando a palavra de Deus. Então, esses recursos nos ajudam a entender. Inclusive, Deus, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente observa que Deus, ele falou com os seus profetas no Antigo Testamento, ou ele falou com os anônimos, dentro da sua cultura, dentro das suas limitações. Deus falou numa linguagem que eles pudessem entender. E aí você vai ler na Bíblia e vai entendendo. Inclusive, na cultura judaica, ela é rica, muito rica nesses pormenores. Então, Daniel serviu a Deus ali em Babilônia aproximadamente, irmãos. Daniel chegou ali em Babilônia entre 15 a 17 anos. Você sabia que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, no reinado ali de Dário e de Ciro, Daniel estava com aproximadamente 90 anos de idade? No capítulo 6 de Daniel já estava com aproximadamente 90 anos de idade quando foi lançado na cova dos leões. É só você fazer uma conta aí, uma cronologia do tempo, né? Pensa aí, o cativeiro durou 70 anos. Daniel chegou, vamos colocar aqui, Daniel chegou em Babilônia, vamos colocar aqui, com 17 anos. Cativeiro, 70 anos. 70 mais 17, 87. Então você vê aí que acabou o Império Babilônico, Daniel entra no Império Medo-Persa, sendo usado por Deus, é jogado na cova dos leões, mas era um homem que já estava velhinho, idoso, mas com muitas experiências com Deus. A mesma coisa a gente pensa lá, voltamos lá no livro de Êxodo, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e o povo atravessou o mar com os pés enxutos, e do outro lado diz a Bíblia que Miriam pegou um tamborim e começou a tocar esse tamborim, e começou a louvar a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você já parou para imaginar que quando Miriam entoou esse cântico de louvor a Deus, Miriam já estava com aproximadamente 90 anos de idade? 90 anos de idade. Porque a Bíblia fala que Miriam é que pegou Moisés e colocou lá no rio. Lembra desse texto? Miriam era uma criancinha. Miriam nasceu primeiro que Moisés, é claro. E Moisés passou 40 anos no deserto, no Egito. Depois passou mais 40 anos no deserto. Quando Deus começou a usar Moisés já estava com 80 anos. E Miriam era mais velha do que Moisés. E aí a gente pensa, né, que Miriam, quando pegou o tamborim e tocou dizendo só o Senhor é Deus, a gente pensa que Miriam, quando a gente lê assim rápido, a gente pensa que Miriam era novinha, era jovem. Então basta a gente analisar os textos bíblicos. Vamos lá, autoria e data, lembrando que deixa eu ver se eu encontro aqui. Na própria lição já está mostrando aqui, né? Cadê? Falando sobre data, né? Lembrando uma vez mais que a história de Daniel percorre um longo período histórico que começa com a primeira invasão babilônica ao reino de Judá. No ano 605 a.C., foi a primeira leva, quando Daniel foi levado ali como prisioneiro para a Babilônia. Autoria e mensagem. É dominante entre os estudiosos judeus e cristãos que o autor deste livro é o próprio Daniel,
conforme atestam as evidências internas. Daniel capítulo 8, versículo 15 e também versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel capítulo 10, versículo 2. E a referência de Jesus ao profeta. Vamos ver o que Jesus falou sobre o profeta Daniel. Cadê? Mateus capítulo 24, versículo 15. Cadê? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mateus 24, versículo 5, está escrito assim: quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, Cristo proferiu o nome do profeta Daniel, o livro do profeta Daniel, para mostrar que realmente Daniel existiu como um personagem histórico, como um homem que foi usado por Deus ali em Babilônia. Quer ver um outro personagem que Jesus Cristo atestou como um personagem histórico, como alguém que realmente existiu? É o profeta Jonas. Os críticos da Bíblia, eles chegam ao ponto de dizer que Jonas não existiu, que Jonas é um personagem fictício e que o Jonas é uma invenção dos escritores judaicos. Mas a gente observa que o próprio Jesus Cristo atestou a existência de Jonas. E esses críticos, eles criticam a Bíblia devido ao fato da Bíblia falar que Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe. E aí Jesus Cristo, ele nos mostra, né? Jesus falou, né? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias no seio da terra. Então a intenção de Cristo era testar a existência desses dois personagens como pessoas históricas, pessoas que realmente existiram no Antigo Testamento. Então, nós não temos dúvidas que a autoria do livro do profeta Daniel é o próprio Daniel. Temos evidências internas e externas. Os seus registros históricos revelam um período crucial e angustiante para os israelitas, no qual viveram exilados em meio a uma cultura diferente e hostil. Vamos lá. Estrutura e peculiaridade é o terceiro ponto, o terceiro subponto do primeiro ponto. Estrutura e peculiaridade. Por se tratar de um documento histórico e ao mesmo tempo profético, é possível dividir o livro em 2 seções que formam um todo perfeito. Na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 6, são narrados os fatos e as experiências importantes na vida de Daniel dentro da Babilônia. Vamos analisar aqui alguns dos fatos importantes na vida de Daniel ali, do capítulo 1 até o capítulo 6, como por exemplo, no capítulo 1, a educação de Daniel e os outros jovens hebreus na corte de Babilônia. Lembra quando Daniel chegou em Babilônia, ele foi instruído a comer os manjares ali do rei. Daniel se recusou a comer. Então aqui o primeiro capítulo fala sobre esse milagre na vida de Daniel, e que no final das contas ele apareceu com um semblante melhor do que aqueles que comeram os manjares ali do rei. Segundo capítulo de Daniel fala sobre o decreto. O sonho do rei é interpretado por Daniel. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma referência importante aqui. Então aqui, o capítulo 2 fala sobre o sonho que Nabucodonosor teve sobre uma estátua. E cada parte dessa estátua possuía elementos diferentes, como por exemplo prata, ouro, barro e assim por diante. Ele não sabia o significado e Daniel revelou por graça de Deus. Esses sonhos falavam de outros impérios que iriam existir após o reinado da Babilônia. No capítulo 3, nós observamos os 3 amigos de Daniel que foram lançados na cova dos leões. Quais são os 3 amigos? Os 3 amigos de Daniel que foram lançados na fornalha ardente. Quais são os 3 amigos de Daniel? Vou repetir. Ananias, cujo nome foi trocado para Sadraque. Misael, que passou a ser chamado de Mesaque.
Azarias, que passou a ser chamado de Abednego. Aí no capítulo 4 fala sobre o sonho do rei. O rei sonhou com uma árvore grande, né? E Daniel trouxe o significado. E aqui a Bíblia fala que o rei ficou louco, porque não deu glória a Deus. Não estou confundindo com a história de Herodes que morreu porque não deu glória a Deus, não. Porque o rei, ele se engrandeceu ao ponto de dizer: Babilônia, Babilônia, que eu construí com as minhas próprias forças. E ele não glorificou ao Senhor. E ele então foi castigado por isso, né? Se tornou viveu como um animal distante do palácio por 12 meses. Então, entre outros fatos históricos no livro de Daniel. Prosseguindo aqui, então já falamos sobre a estrutura do livro. 2. Compreendendo o contexto. Lembrando que eu não posso entrar em detalhes 100% no livro, nós já iremos falar um pouco sobre isso aí, sobre um pouco mais detalhado nas lições que se seguem. Segundo ponto, compreendendo o contexto. O contexto histórico. No pano de fundo histórico dos primeiros capítulos do livro de Daniel, há um cenário de agitação e instabilidade decorrente da disputa pelo predomínio político na região. Em 605 a.C., após derrotar o faraó Neco do Egito na Batalha de Carquemes, isso está registrado em Jeremias capítulo 46, versículo 2. Então, após o exército da Babilônia derrotar os egípcios na famosa Batalha de Carquemes, olha o que se segue. A Babilônia estava se consolidando como uma grande potência mundial. Porque até então, irmãos, as maiores potências mundiais eram a Síria, cuja capital era Nínive. Lembra que lá no princípio da Bíblia Sagrada, o Egito era o maior império do seu tempo. Temos outros impérios que vieram depois de Babilônia. Mas até então, Babilônia estava se tornando o principal país da época, o império mais poderoso daquele tempo. E eles estavam vencendo todos que se levantassem contra eles. E chegou a vez de Jerusalém. E o exército babilônico invadiu e cercou Jerusalém no 3º ano do reinado de Jeoiaquim. Você vai encontrar isso aí no livro de 2 Reis, capítulo 24, do versículo 1 ao 6. Era o início das invasões babilônicas ao reino de Judá e sua capital. A capital de Judá era Jerusalém. Posteriormente, em 2 outras oportunidades, a cidade voltou a ser invadida. Em 597 a.C., está registrado em 2 Reis, capítulo 24, versículo 10 ao 14. E a terceira, a maior de todas elas, em 586 a.C., ocasião em que a cidade foi arrasada e o templo foi destruído. Um rei ímpio, Jeoaquim, era filho de Josias e sucedeu seu pai como rei de Judá. Inclusive, irmãos, Josias, ele foi o último rei mais temente a Deus ali em Judá. Depois que Josias morreu, os seus sucessores, filhos ou sobrinhos, decepcionaram o povo. Não permaneceram no caminho de Josias. Então eu vou repetir, Jeoaquim era filho de Josias e sucedeu seu pai como rei de Judá aos 25 anos de idade. Isso está registrado no 2º livro de Reis, capítulo 23, versículo 36. Foi um rei ímpio que não andou nos caminhos do Senhor. Então nós devemos andar nos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias proclamou a mensagem de Deus, alertando Jeoaquim e o povo de Judá sobre a vinda do juízo divino devido à idolatria e à injustiça. Ele exortou o rei e o povo a se arrependerem e a se voltarem para Deus. Jeoaquim não apenas rejeitou as palavras do profeta, mas também queimou o rolo no qual a palavra de Deus estava escrita. Olha que tristeza, hein? Então Deus usou o profeta Jeremias escreveu a palavra e o rei rejeitou a palavra de Deus. Muitas das vezes eles preferiam dar ouvido aos falsos profetas.
Porque o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ele não prega apenas sobre bênção, ele não prega apenas sobre prosperidade, mas ele prega também sobre arrependimento, juízo, fogo eterno, inferno, está preparado para a volta de Jesus. O verdadeiro profeta, ele prega que o povo tem que nascer de novo, que o povo tem que ter uma vida santa. Esse é o verdadeiro profeta. Jeremias foi um verdadeiro profeta. E esse rei rejeitou a palavra de Deus ao ponto de queimar o rolo em que estava escrita a palavra de Deus. E quantos hoje têm rejeitado a palavra de Deus? Jesus falou, quem rejeita vocês, meus discípulos, está rejeitando a mim. Quem rejeita vocês está rejeitando a minha palavra. Quem rejeita vocês está rejeitando não é só a mim, mas rejeitando aquele que me enviou. Vamos dar prosseguimento. A Bíblia fala, credes nos profetas e prosperareis. Guarde isso. Creia nos profetas que têm compromisso com Deus e você vai prosperar. Deus castiga seu povo. Israel havia virado as costas para Deus em vez de arrependimento. Os líderes e a nação endureceram o coração para não seguir os seus estatutos. Segundo as Crônicas, capítulo 36, versículo 14. Por essa razão, o Senhor estava disciplinando o povo da promessa, ao permitir o seu cativeiro e a destruição da cidade. O profeta Daniel, enfático, escreveu que foi o Senhor que entregou o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor e permitiu que os utensílios do templo fossem saqueados e profanados. O Senhor corrige quem Ele ama. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. E toda a história está sob o seu controle. Ele é soberano sobre todas as coisas e até mesmo os ímpios podem ser usados para cumprir a sua vontade. Entendeu, irmão? Nabucodonosor era um ímpio, não conhecia nada sobre Deus. E quando Deus quer, Ele usa o ímpio para a realização dos seus projetos. Ora usa o ímpio para abençoar o justo, ora usa o ímpio para castigar aquele que conhece a palavra de Deus, mas não quer praticar. É o caso aqui do povo judeu, né? Então Deus castigou o seu povo. Aquele povo havia virado as costas para o Senhor. Aquele povo se recusou a se arrepender dos seus pecados. Jeremias ficou 40 anos pregando para aquele povo, pregando para os reis, pregando para os príncipes, pregando para os sacerdotes, pregando para os conselheiros, pregando para os levitas, pregando para os anônimos, pregando para o povo. E ninguém quis dar ouvido à voz de Jeremias. Ninguém quis praticar a justiça. Eles não se preocupavam mais com os órfãos, não se preocupavam mais com os estrangeiros, não se preocupavam mais com os pobres. Não deram mais descanso à terra, que era para trabalhar 6 anos, e no 7º ano dar descanso à terra. Se envolveram com a idolatria. Aquele povo achava que o simples fato de serem descendentes de Abraão, Isaac e Jacó já era o suficiente para eles estarem em dia com Deus. Aquele povo achava que bastava ter a presença do templo que foi construído no governo de Salomão. Eles achavam que o fato do templo estar ali em Jerusalém, Deus estava com eles. Deus então arranca o templo dali, ou seja, usa o ímpio, o rei babilônico, destruiu o templo, destruiu as muralhas. Uma cidade naquela época, irmãos, que não tinha muralha, essa cidade estava destinada ao fracasso. Mas Jerusalém era forte, tinha Deus e tinha as muralhas foram caídas, foram derrubadas, o templo foi destruído, e agora o povo ia se apoiar mais em quê? Aí lá na frente é que você vê a reconstrução do templo através de Neemias, através de Esdras, através de Zorobabel e assim por diante. Então Deus castigou o seu povo. Terceiro e último ponto, a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Um livro para todas as épocas, olhando para a jornada íntegra desse jovem hebreu até a sua velhice, chegamos à conclusão de que o livro de Daniel é para todas as épocas. Retirada à força de sua casa. Daniel foi tirado à força da sua casa, quando tinha cerca de 14 anos. Daniel foi conduzido até uma terra estrangeira, dentro de uma cultura hostil, cercado por inimigos,
enfrentou diversos ataques e desafios ao longo de sua trajetória. Esteve exilado por mais de 70 anos até o fim da vida. Enfrentou conspiração, mudanças culturais e políticas, sendo pressionado de diversas formas, mas não negando a sua fé. Embora centenas de anos tenham se passado desde a sua época, sua trajetória é um exemplo inspirador para os dias em que estamos vivendo. Então, meus amados, a história de Daniel, ela não ficou apenas no passado. A história de Daniel serviu para as demais gerações que vieram. Tem servido para os judeus até nos dias de hoje. Tem servido para a igreja. Tem servido para os cristãos e não os cristãos que têm interesse em conhecer se realmente as profecias bíblicas são realidade. Então, Daniel nos deixou um exemplo que é possível servir a Deus em Babilônia. A Babilônia tipifica o mundo, assim como o Egito representa o mundo. Então, Daniel estava em Babilônia, mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que talvez não serve a Deus, mas está ouvindo essa palavra, Deus chama você para servir a Ele em espírito e verdade. Abandone o pecado, abandone os manjares desse mundo. Não vale a pena desfrutar da carnalidade, da prostituição, do adultério, da pornografia, das drogas, viver uma vida de pecado nessa terra e quando descer a sepultura, passar a eternidade longe de Deus. Há quem diga que pior do que o sofrimento do inferno é a ausência de Deus. Deus não está ali no inferno e não pode fazer nada por aqueles que ali onde está, ou que já estão, no lugar de tormento. E o profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 2 do seu livro, 2 ou 3, ele diz que vai chegar um momento em que os que dormem no pó ressuscitarão. Alguns para vergonha e desprezo eterno, e outros para o gozo e alegria eterna. Então a gente observa que haverá duas ressurreições. Haverá outras ressurreições, mas dentro desse contexto aqui, haverá duas ressurreições. Vai haver a ressurreição do ímpio e vai haver a ressurreição dos justos. Vai haver a ressurreição daqueles que se voltaram para Deus e vai haver a ressurreição daqueles que não quiseram o Senhor, preferiram amar essa vida, preferiram amar as coisas dessa vida. Tome cuidado, como está a sua alma diante de Deus. Um mundo transformador, o período do profeta foi um dos mais turbulentos em termos de mudança geopolítica na região do Oriente Médio e no mundo antigo. Ele viveu em um mundo cujas características se repetem hoje. Então, Daniel foi usado por Deus ali no período do Império Babilônico. Daniel foi usado por Deus na época de Belsazar. Daniel foi usado por Deus na época de Dario, na época de Ciro, mas ele não mudou o seu comportamento como servo de Deus. Mundo frágil, cheio de incerteza. Estudiosos têm caracterizado o período recente, principalmente pós-pandemia, como um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A Babilônia era palco de transformação e agitações globais da sua época. Daniel viu impérios desmoronarem e reis caírem, enquanto as pessoas sobreviviam com expectativas aterrorizantes. A sua trajetória irá nos ensinar a encontrar resistência e coragem em dias ruins. Então, meus amados irmãos, há quem diga que após a pandemia, aquela doença do Covid-19 que levou muita gente, justos e injustos, quem servia a Deus e quem não servia a Deus, alguns comentaristas dizem que após essa doença o ser humano se tornou mais frágil, se tornou um ser humano com menos esperança, com menos expectativa de vida, com pouca fé, desanimado. Mas Daniel enfrentou muitas situações contrárias no seu tempo e continuou firme.
E você que está me ouvindo, não desanime, mesmo que você fique sabendo de tragédias. Vai aqui ter um conselho. Pare de assistir programas, jornais que só falam de morte, só fala de tragédia. Fulano matou ciclano, o pai matou o filho matou o pai, o esposo matou a esposa e depois suicidou. Então, existem muitos programas na TV chamados de programas sensacionalistas, emocionalistas, onde a intenção deles é mexer com o emocional da pessoa. Há quem diga que as notícias más traz mais audiência do que as notícias boas. Quantos telejornais gastam 1 hora falando só de tragédia? E aí você vai de frente de uma TV ou de um celular, fica enchendo a sua cabeça dessas notícias ruins. Aí sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar triste, cabisbaixo, desesperado. Você vai ficar pensando, onde está Deus que não vê todo esse sofrimento? Em vez de você imaginar em vez de você parar para pensar na situação das pessoas que não querem Deus, é mais fácil pensar na situação de onde Deus está, que não vê isso tudo, do que pensar na situação pecaminosa do mundo que não quer saber de Deus. Aí você começa a ficar preocupado, desesperado e assim por diante. Então não assista, não dê audiência para esses programas que só falam de maldade. Se envolva na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, assista filmes cristãos, assista vídeos de pregação, vídeos de estudo, leia a Bíblia, leia livros, evangelize, se envolva na casa de Deus, na obra de Deus. Mundo com constante transição de poder. Daniel serviu nos impérios babilônicos e Medo-Persa com a mesma fé e fidelidade. Mundo de conflito e violência. Daniel viu de perto os horrores da destruição provocada pelas guerras entre nações e sentiu na pele o sofrimento. Mundo hostil aos valores judaicos cristãos. É possível traçar um período da época de Daniel com o panorama da cultura atual. Ou seja, da mesma forma que aquele jovem hebreu foi pressionado a abandonar sua crença em razão das pressões culturais e religiões dentro da Babilônia, os cristãos de hoje estão enfrentando ataque severo. Então, da mesma forma que Daniel sofreu pressões ali para abandonar o Deus que ele servia, abandonar a cultura judaica, hoje a igreja também tem sofrido pressões e mais pressões para nós abandonarmos a fé no Deus vivo, abandonar os princípios bíblicos. Infelizmente, o diabo tem usado as redes sociais, usando pessoas para dizer que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia precisa ser escrita ou ser reeditada, e tem que ser tirado muitas coisas da Bíblia, porque são ensinamentos antigos. Há quem diga que a igreja é um povo quadrado, é um povo que não progrediu, que a gente deve viver de acordo com o progresso da sociedade. Irmãos, enquanto a sociedade estiver andando de acordo aos princípios morais de Deus, glória a Deus por isso. Mas a partir do momento que o homem tenta torcer, a partir do momento que o homem é contrário à palavra de Deus, surge o sinal de alerta aos nossos corações. Estou gravando um vídeo aqui, daqui a pouco eu vou. Então nós temos que atentar para isso. Espero que os irmãos tenham entendido aqui o estudo da palavra de Deus. Devoção e testemunho público. Devoção e testemunho público, para finalizar, né? A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. Então Daniel deixou um grande testemunho ali no seu tempo. Foi chamado por Deus, foi vocacionado por Deus, foi usado por Deus. Não existe um versículo na Bíblia dizendo que Daniel deu um mau testemunho. Então isso aqui serve também para nós. Precisamos dar um bom testemunho de servo e de serva de Deus. Viu, jovem? Viu, moça? Viu, rapaz? Você que está me ouvindo nesse dia, Deus conta com você. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra, por esse estudo bíblico. Cristo, nessa hora eu quero te agradecer. Muito obrigado, meu Deus, por esse estudo bíblico. Muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, eficaz, é mais penetrante do que uma espada que corta dos dois lados. Ó Deus, guarda a tua palavra no coração daqueles que vão ouvir.
Venha mudar a vida, venha mudar a história, venha fazer cada um, meu Deus, amar a Tua palavra, desejar a Tua palavra. Ó Senhor, venha fazer aqueles que não Te conhecem nascer de novo. Abençoa cada pessoa que se inscreveu nesse canal. Prospere esse canal, fazendo com que a Tua palavra chegue aos ouvidos de multidões, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Aqui finalizamos o nosso estudo, a primeira lição, o primeiro estudo do livro do profeta Daniel. E nós ainda teremos 12 lições durante 3 meses, estaremos estudando sobre o livro do profeta Daniel. Então, compartilhe essa palavra com amigos, vizinhos, compartilhe nas redes sociais, envie essa palavra para alguém que você conhece, para alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Dê o seu joinha, mais joinha, quanto mais joinha você dá aqui no canal, mais você está fazendo com que esse canal seja indicado pelo YouTube para outras pessoas. Comente de que cidade você é, comente de que igreja você congrega, comente se você foi edificado, se quiser dar alguma opinião sobre o estudo, pode dar. Se você achar que eu falei algo que foge do contexto bíblico, fique à vontade. Amém? Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade em nome de Jesus.